Microfone. Yeah. Boa noite. Vamos dar início à nossa terceira noite da primeira mostra da diversidade sexual no Sertão do Pajeú. E hoje, para finalizar a nossa mostra que está acontecendo desde o dia 11, na quarta-feira. No primeiro dia estivemos lá no Cine Teatro São José com exibições de curtas e também com rodas de conversa. Ontem, no dia 12, estivemos lá na escola Ione, no antigo colégio normal, com a exibição de Lamento de Força Travesti. E logo em seguida tivemos também uma roda de conversa com a transartista Rena Costa e Benedita Arcoverde. E também uma performance, uma intervenção comigo. Hoje teremos agora uma roda de conversa com algumas estrelas, digamos assim, as meninas que eu logo mais irei compor, ou melhor, irei convidá-las para compor a mesa conosco. E essa roda de conversa será mediada por Adão Veras, que está aqui representando o grupo Leões do Norte e também a rede interior, a rede LGBT do interior de Pernambuco. E aí, para compor a mesa, eu gostaria de chamar aqui primeiro Benedita Arcoverde. Vem para cá, boneca. Vem cá, Alana. Vem dar teu brilho. Alana, que é lá de São José do Egito. Olá, olá. Boa noite. Vamos lá. Ela representando a casa Abundância. Vem pra cá, Desirê. A gata que é de triunfo. Na passarela, com muito close, ela, Rena Costa, de Buíque. Agora eu quero convidar a delegada Andresa Gregório, da Delegacia da Mulher, aqui de Afogados da Engazeira. A poderosa, a dona de Afogados da Engazeira, Risolene, representando a Coordenadoria da Mulher. Chega, Riso. Odara. Ela, a menina trans. Chega, nega. Corre. Quero convidar também Gerson de Carvalho, o presidente do grupo LGBT Filhos do Pajeú. Chega. E ela, ele e todos, representando Leões do Norte e a rede LGBT do interior de Pernambuco. Vem, Adão, conduzir essa mesa. E agora eu passo o bastão aqui para Adrão, que vai mediar de forma ímpar. Ok, obrigado. Boa noite a todos, todas e todes. Nessa terceira noite, a gente tem um momento onde a gente vai poder discutir, conversar um pouco mais a respeito das intervenções políticas que são feitas lá na localidade, nos espaços de vocês. Essas políticas afirmativas que são tão necessárias. E aí a gente vai ter um tempo, vou passar para vocês, e aí em 5 minutos vocês vão tentar colocar para a gente quais são essas políticas afirmativas,
de que forma elas têm contribuído, se elas não estão sendo executadas, de que forma eu posso contribuir para que elas venham a ser implantadas e, de fato, dar resultados. Nessa terceira noite, a gente teve, até o dia de ontem, um momento de conversa com a comunidade aqui em Afogados da Engazeira, onde a gente teve momentos com o audiovisual que foi apresentado na mostra, onde a gente teve denúncias, a gente teve a possibilidade de ver o talento de determinadas figuras trans que têm um potencial, mas que muitas delas ainda têm a dificuldade de poder estar nesses espaços. E de que forma a gente pode contribuir? Então, somente reforçando, eu sou Adão Veras, sou militante e ativista gay pelo Leões do Norte. O Leões do Norte tem 20 anos de história e é o nosso papel contribuir para o fomento de políticas públicas para que possam amenizar, né, essa violência tão devastadora que faz com que corpos sejam ceifados nessa sociedade tão LGBTfóbica. Então, boa noite. Eu vou passar com esse intuito de que vocês fiquem à vontade, fique à vontade para quem quiser começar, e falar um pouco dessas políticas afirmativas e de que forma elas realmente estão sendo vivenciadas e que possam cada vez mais dar frutos. Quem vai começar? Vou fazer a honra. Boa noite a todas. Boa noite, os internautas. Nós, do grupo LGBT Filhos do Pajeú, vimos a necessidade de poder nos unir e lutar pelos nossos direitos no ano de 2012, quando em Afogados da Engazeira, um colega nosso foi brutalmente assassinado por pedradas. E daí a gente sentou as organizações, as pessoas que já trabalhavam com o grupo, e fundamos o grupo. Dentro desse processo de 2012 para cá, nós tivemos aqui no município uma semana da diversidade, onde teve oficinas de teatro direcionado ao público LGBT, que ia mais, que foi por Chico Amorim, e saiu um fruto, que foi uma peça, aquilo que não cabe dentro de nós, que foi ensinada no Cine Teatro São José. Em seguida, foi feito um curta-metragem contando a história de Éder, desse rapaz que foi brutalmente assassinado. O nome do filme é Travessia. Por que Travessia? Na época ele fazia travessia numa das escolas, no colégio normal mesmo, aqui do município. E vimos brigando, no bom sentido, com os governos para que a gente pudesse estar dentro do processo e que a gente pudesse dizer, olha, as políticas públicas para o público LGBT são essas. Conseguimos ter uma cadeira no Conselho Municipal de Saúde, cadeira essa a qual quem ocupa hoje sou eu. Temos também uma cadeira no Conselho de Direitos da Mulher, que quem está ocupando no momento é Ianca. E conseguimos, agora, nessa pandemia, que esse projeto nosso, que foi eu, foi Rogério, foi Lúcio, foi Odara, encaminhamos para a junta das co-deputadas. E foi uma surpresa quando disseram, vocês ganharam, o projeto de vocês ganharam. E a gente estamos realizando, estamos no 3º dia do projeto. Mas nós não vamos parar por aqui, nós vamos continuar, porque a gente quer que nossas políticas sejam realmente efetivada, cumprida, como se diz a lei. Principalmente na questão do nome social. Não só aqui em Afogados da Engazeira, mas em toda a região do sertão do Alto Pajeú.
Ok. Quem falou para a gente foi o Gerson, que ele é o presidente do grupo Filhos de Pajeú. E aí eu pediria que cada um de vocês, quando fosse falar, se apresentasse, falasse um pouco de qual é a sua atuação. Tanto no município, eu vejo que a gente tem São José do Egito, Arco Verde, Buíque, então, Triunfo e Afogados da Engazeira. Então, vocês falam um pouco da atuação de vocês e de qual município, ok? Então, a palavra agora é com Isolene, é isso? Da Coordenadoria da Mulher, certo? Isso. Boa noite às colegas de mesa, lindas, público internauta. Eu sou Risolene Lima, conforme fui apresentada. Sou psicóloga por formação, mas estou assumindo a Coordenadoria de Política para as Mulheres aqui no município de Afogados da Engazeira. E desde a fundação do organismo que a gente vem trazendo essa discussão da ocupação de espaço LGBT, QIA+, nos segmentos, principalmente setoriais, que são os espaços de definição mesmo das políticas, né? E ainda de uma maneira muito tímida, né? Pelo próprio segmento, em ocupar esses espaços, poderiam ocupar muito mais. Nós não temos uma política afirmativa específica do movimento no município, nós temos ela de um modo mais generalizado, né? Determinações de justiça, a conquista do nome social, de um modo mais geral que o movimento vem conquistando. E o que é que a gente percebe, né? Que essa ocupação, ela precisa ser mais incisiva, ela ainda está tímida, nós sentimos, às vezes, falta dessa representatividade e que, para que o município, inclusive, com relação às denúncias, né, nós precisamos de campanhas mais incisivas com relação à denúncia a nível local, para que algumas violências, algumas violações de direito do público não seja notificada. Nós temos algumas, inclusive, quantas travestis, quantas lésbicas têm receio, inclusive, de fazer denúncia, né, por conta de repressão, por conta do preconceito e tantos outros fatores que a gente tem na nossa sociedade, do machismo arraigado que existe, a gente não pode negar, né, principalmente dentro da política para a mulher. As mulheres lésbicas têm essa dificuldade, ou falta de conhecimento mesmo, de que mulher vai denunciar a mulher, como é que essas denúncias vão chegar, e que elas estão acobertadas, por exemplo, dentro da Lei Maria da Penha. Nossa amiga doutora Andresa, enquanto delegada da mulher, também pode trazer essa abordagem, mas a gente começa nessa gestão, inclusive com diálogo com a Associação Filhos do Pajeú, nessa perspectiva de construção mesmo de política. Nós temos aí ensaios de diálogos, de construção de um plano, e aí, para a política ela acontecer de fato, ela precisa ter algumas definições da administração pública. E essas definições ela vai consistir em planejamento, para que se vire lei, e orçamento. Sem isso, não é política pública, não é política afirmativa. A gente vai fazer projetos, algumas ações específicas e pontuais, mas não é política pública, não é política específica. Isso precisa ser esclarecido. E a Prefeitura Municipal, aqui representada por mim, está, né, aberta ao diálogo, está aberta à construção. Nós já temos esse ensaio, inclusive, dentro das secretarias, dentro dos conselhos setoriais de saúde, do Conselho de Direito das Mulheres, para, de fato, fazermos essa construção. E, no mais, nós vemos essa necessidade nas secretarias, por exemplo, na área social, a Secretaria de Assistência Social do município tem tido atendimentos eventuais, né? Resistência, por exemplo, da família em apoiar essas pessoas, e aí elas acabam passando
por algumas necessidades básicas da dignidade humana, e a gente tem atendido nesse sentido. Por isso que eu me refiro às políticas de um modo geral, mas essa específica de reparação mesmo, né, do direito, nós não temos. Talvez aqui na região do Pajeú, se acontece, ainda é de um modo muito tímido. Então, é disso que nós precisamos, não é? Nos organizar e levar uma proposição para o Legislativo, para a Câmara de Vereadores, definir orçamento dentro dos segmentos específicos para que essa política ela aconteça de fato. Ok. Obrigado. Oi, som. Obrigado a Risolene, né? Nessa construção, a gente não pode esquecer a importância desse instrumento de controle social, que é o Conselho. Então, esse é o espaço que a gente tem para garantir essa conversa e essa intervenção no sentido de propor e executar políticas que possam realmente contribuir para uma sociedade mais justa. A gente vai passar a palavra agora para a doutora Andresa, né, a delegada. E aí eu começo com uma provocação. Ontem, a gente teve lá em Recife, a Polícia Civil, ela lançando uma cartilha onde ela traz alguns norteadores, umas questões norteadoras, para que a gente tenha o enfrentamento à questão da LGBTfobia. De que forma a senhora já está apropriada dessas informações? No município já existe alguma política através da sua delegacia? E de que forma é possível avançar nesse sentido para que a gente possa realmente concretizar políticas afirmativas? Boa noite. Boa noite a todas, a todos. É um prazer estar aqui nessa noite, me sinto honrada. Meu nome é Andresa Gregório, sou delegada de polícia da 13ª DEAN, daqui de Afogados da Engazeira. E, assim, para mim foi uma grata surpresa receber o convite de Lúcio, de Gerson, porque nós vivenciamos um período terrível no plano federal, né, quanto às políticas públicas afirmativas dos direitos das minorias, né, dos direitos humanos. E, em Pernambuco, nós vamos na contramão, né, desse tipo de pensamento. Né? Temos as ações afirmativas que se fazem, né, dentro de todos os calendários, de todas as agendas das secretarias, e dentro da Polícia Civil não poderia ser diferente. Né? Temos esse olhar sensível, né, dentro do departamento do qual eu faço parte, que é o Departamento de Polícia da Mulher, o DPMU. Existe, para quem não sabe, um grupo que é o GT Racismo, que aborda todas essas problemáticas de discriminações, né? Inclusive e principalmente a LGBTfobia. Então, como bem falou o amigo, ontem foi lançado, né, pela Polícia Civil a cartilha, e eu estou aqui com a parte dela impressa, né, que foi feita pelo Departamento de Homicídios, né, Departamento de Proteção, o DHPP, e pelo Departamento de licença, riso, que eu estou, Delegacia de Desaparecidos de Proteção à Pessoa. Né, os delegados Paulo Dias e Dr. Helder estiveram com afinco, junto com sua equipe, na produção desse material que vem para ganhar, sabe, para contribuir para essa luta pela cidadania, pelo olhar humanista, porque os direitos humanos, eles estão para balizar contra as ações abusivas, inclusive do Estado, mas principalmente para defender as minorias. Não é? Então, não podemos excluir a polícia dessa pauta que é tão importante, e eu parabenizo a sensibilidade, Lúcio e Gerson, desse olhar de vocês, porque é incluindo a polícia nessa discussão, nessa construção, que faremos uma sociedade mais justa. Não é? Então,
É excelente o material, ele aborda questões bem práticas, começa descrevendo sobre o que é a diferença de orientação sexual, o que é identidade de gênero, para esclarecer ao policial mais antigo, aquele que não tem familiaridade com o tema, né, traz as questões práticas do dia a dia, das dificuldades das mulheres trans, travestis, lésbicas, enfim, de todos, não apenas dos homens também trans e de outros, não é? Os gays, bissexuais. E, inclusive, como alguém colocou aqui, essa preocupação com o nome social, Gerson. Quando um policial hoje vai preencher o boletim de ocorrência, hoje não, desde 2013, quando ele vai fazer as perguntas, o nome, filiação, tem que preencher alguns campos, incluindo o nome social, não é? Incluindo a orientação afetiva sexual, a identidade de gênero. Não é? Então, vem em boa hora essa cartilha, né? Foi o lançamento ontem, estou me apropriando dela para repassar para a minha equipe, meus colegas, né, da área também, daqui da região, do Pajeú, que é composto por 12 municípios. E eu acho que eu já falei um bocado. Para quem eu passo a palavra. Ok, então, assim, nesses 3 dias, nesse terceiro dia, a gente teve a experiência, né, de viver a arte. E aí agora a gente vai passar para a Rena, se apresentar um pouco e falar dessa intervenção lá em Buíque, em Arco Verde, que é o espaço onde ela convive. De que forma a arte tem realmente contribuído para essa intervenção ou para essa política afirmativa? Boa noite. Boa noite. Boa noite, minha gente. Muito grata por estar aqui compartilhando com vocês esse momento. Depois desses 3 dias, né, aqui dentro da mostra, com as minhas irmãs e com essa troca, né, com as pessoas da cidade. Eu sou Rena, transartivista, brincante e produtora cultural. E eu começo assim. Movimento. Sou filha do vento. Construo a minha armadura com ervas de proteção. Carrego a minha carne ao caminhar. Crio um universo ao passar. Deixando rastros, semeio, planto, cuido, parto, volto, colho e divido. Esse é meu habitar, meu ser, meu amar. Com a minha arte, guerrear. E é nessa poesia que eu trago a minha principal função enquanto artista, enquanto transartivista, que é utilizar a minha arte enquanto uma ferramenta mesmo de guerra, né? Como uma ferramenta potente de conscientização, de reflexão, de ocupação das nossas corpas em diversos espaços, seja ele nas artes, ou seja ele em qualquer outro espaço, assim como Desirê, na saúde, assim como Beyoncé dentro do direito, enfim, dentro de todos os espaços em que as nossas corpas ainda não são legitimadas, mas que a gente tem lutado e se solidificado uma na outra para fazer isso acontecer. Eu atuo em Buíque, né? Eu moro em uma área rural chamado Sítio Serrote Preto, e também compartilho muito da minha vivência dentro da cultura em Arco Verde, né? Principalmente junto com a minha irmã Benedita, onde a gente tem alcançado, né, com alguns projetos. E aí eu vou citar um projeto muito importante em que eu fiz parte, que foi proposto por Benedita, que é o Encontro Jacinta de Arte e Guerra, né, que a gente realizou em 2020, dentro de um espaço público da cidade de Arco Verde, né, na praça, justamente esses espaços, né, os espaços públicos, que são espaços que as nossas corpas são permitidas em certos horários, né,
durante a noite, principalmente. Mas a ideia do Encontro Jacinta foi justamente trazer as nossas corpas, as nossas vivências, a partir de formação, de oficina, de exibição de filmes, de debate e de performance, começando uma programação durante o dia, né? Jacinta é uma travesti artista que viveu em Arco Verde, que já se encantou, mas que Gabi foi muito pontual de trazer essa memória, né? O quão importante é a gente ativar as memórias das travestis que vieram antes da gente, né? Porque a gente vê aqui, né, nesse lugar, somos várias, somos plurais, e acham que a gente começou a existir agora, né? Só que as nossas existências, a nossa sobrevivência é muito antiga, é ancestral, de fato, né? Então a gente carrega nas nossas corpas essa ancestralidade, e Jacinta é uma dessas figuras que a gente traz, principalmente nesse encontro puxado por Gabi. E acho que é isso. Vou passar. Ok, Rena. Obrigado. Obrigada. E aí vai a gente passar adiante para a Desirê. A Desirê, que, para quem teve a oportunidade de ver o documentário, teve sucesso na sua trajetória, né? Conseguiu conquistas. E de que forma, Desirê, tu consegues ver essa tua trajetória interferindo, ou se ela tem de alguma forma, interferido na vida de outras mulheres trans, e principalmente do teu município? Como é que acontecem as políticas lá em Triunfo? Existem? Elas são realmente para todas? De que forma você traz para a gente hoje essa informação que vai contribuir para outros espaços? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Boa noite a minhas amigas aqui. Então, eu sou Desirê, mais uma vez estou morando em Triunfo, Serra Talhada, praticamente em Caruaru também. Por conta da correria, como eu não só trabalho na área da saúde, eu também faço outras coisas. E para mim é um prazer imenso estar aqui durante 3 dias. E ontem e hoje foi um dia que eu estive muito procurada na cidade, porque ela, quando sai, o povo corre atrás. E quando, em 2018, gravamos o meu documentário, foi mais de mostrar uma história de vida, de passar para as pessoas como nasceu Desirê, como ela vive hoje. Graças a Deus, teve mudanças, teve mais aceitações, também teve mais conhecimento. Na nossa cidade só somos 3 trans, eu, a Angélica e a Paloma. Acredito que, não sei se tem algumas novas que vão chegar, não sei, que eu também não tenho conhecimento com elas. Eu acredito que sim. Triunfo é uma cidade muito boa e a política, ela é maravilhosa. Todos os vereadores são meus amigos, me apoiam bastante, sempre estão comigo onde precisava, sempre estavam comigo para Daisy está precisando de alguma coisa, sempre deram uma força também. E como eu morava lá na comunidade da Paraíba, divisa com Pernambuco, era bem complicado, porque aí a gente que morava tinha que voltar lá na Paraíba. Eu não, eu vim para o Pernambuco, porque foi onde eu estudei, foi onde eu corri atrás das coisas, dos objetivos, e onde vivo até hoje, por enquanto. Acredito que eu vou para outro Brasil, para outro mundo futuro. E para mim, lá em Triunfo, viver é natural. Por quê? Porque eu não me sinto agredida por ninguém, graças a Deus, não cheguei em nenhum momento, e também em lugar nenhum. Serra Talhada, como a doutora Andresa, né? É uma cidade bem grande, onde tem muita gente que... Onde eu chego em Serra Talhada, principalmente, um lugar muito frequente, chamamos de a concha acústica, né, doutora? E a gente, são frequentes essa linha da gente LGBTQI+, e lá a gente tem muitas loucuras, tem muitas, sim,
E somos todas abraçadas e estamos juntas, sim. Mas aquela coisa, como eu disse, não me engano, quarta-feira, eu gosto de estar dentro da heterosidade, dos héteros, porque eles me acolhem tão bem, eu me sinto tão segura com os bichinhos. Somos tão bem respeitados, assim, a gente tem muito respeito, assim, eu sou assim, sou muito direta. Se eu sei que se fulano não gosta, não aceita, respeita. Da mesma forma, eu me sinto respeitada, né, em estar com eles. E para mim é bem louco. Eu também não sou muito frequente essa coisa da LGBTQI, mas não sou. Eu sou mais da gandaia do mato mesmo, que eu não gosto. É assim, não tem como. Eu acho que é questão de identificação, não sei, não me identifico no meio artístico, na parte da LGBTQIA+. Mas é isso, estamos aí também fazendo um segundo trabalho de um novo documentário, onde tem outras trans também, lá de Serra Talhada e Triunfo. A gente vai trazer umas histórias de superações aí, que na parte de Desirê ainda faltou muita coisa. Tinha muitos segredos lá, mas ali como era uma história de vida, de ensinamentos para pessoas, aí eu pedi os meninos para a gente amenizar essa parte. E depois, aí vem as novidades no próximo, que vai ser babado. Ok, Benedita, muito obrigado. A gente tem na questão da Benedita uma coisa bem marcante, que é a questão do emprego, né, Benedita? A Benedita, no seu documentário, falava do sonho de ser concursada, de ter um espaço onde pudesse trabalhar, a Desirê, né? E viver o seu sonho. E isso hoje, para as demais trans, é um problema sério, né? A questão da empregabilidade. A gente vai também discutir um pouquinho daqui a pouco. Agora eu vou passar para a Benedita, já avisando para ela que o tempo é de 5 minutos. A Benedita é aquela que gosta de falar, e a fala dela é sempre de muita riqueza para a gente. Mas a gente vai hoje controlar o seu tempo. Você tem 5 minutos, Benedita, e fica à vontade. Boa noite a todas, a todos, todes, a vocês que estão nos vendo por essa telinha. Eu compartilho muito das falas de Rena, enfim, inclusive das suas, porque eu acredito, eu entendo o travesti como já uma política afirmativa. O corpo, a corpa travesti, ela já é uma política afirmativa, ela já é uma política de afirmação na cidade, né? Num território, numa cidade onde não nos querem, num território, numa cidade onde nos matam, num Brasil que matar é fashion, né? Num Brasil de Bolsonaro, então resistir, ser travesti, já é uma política, né? Já é uma afirmação, já é essa política de afirmação. E aí eu acho muito incrível quando o Desirê fala dessa proximidade dela com a heterossexualidade, né, com a galera heterossexual, porque também traz um outro debate acerca das nossas identidades e das nossas sexualidades, né, assim, tipo, nós somos travestis e nós podemos ser travestis lésbicas, bissexuais, assexuais, pansexuais, enfim, como a gente queira se identificar. Inclusive, ela nesse espaço, reivindicando esse espaço também, né? Reivindicando estar nesse espaço, ser possível estar nesse espaço. E aí ela é uma afirmação, ela é uma política dentro desse lugar, né? Com essas pessoas. Mas aí falando, eu sou de Arco Verde, sou artista, já cursei história, mas aí tranquei o curso por várias outras questões, inclusive de políticas afirmativas que não existiam na faculdade, né? Eu estudei em uma faculdade lá em Arco Verde que chama ESA César, e aí eu cursava história, e aí, tipo, a questão do banheiro, a questão do nome social, sempre foi uma dificuldade para a instituição. Nunca foi uma dificuldade para mim, porque eu tento sempre jogar, porque são eles as responsáveis por criar essas dificuldades para a gente.
E aí eu já fui expulsa de banheiro da faculdade. O meu nome eram vários em vários lugares, assim, porque eles não respeitavam esse lugar do nome social. E aí é um babado. Eu, em Arco Verde, fui eleita há uns 2 anos, na última conferência municipal que teve de políticas públicas para as mulheres. Eu fui a primeira travesti de Arco Verde, eleita representante para o estadual, né, para representar, para correr atrás dessas políticas públicas para a gente, né, para quem se reconhece enquanto mulher e enquanto travesti. E aí, na setorial, né, assim, tipo do Sertão do Mochotó, eu fui a eleita para estar na nacional. E aí, nesse Brasil que a gente vive hoje, governado por esse desalmado, houve esse desmonte, né, das políticas públicas mesmo, e acabou que a nacional não aconteceu, mas né, ocupei durante um tempo a cadeira do Conselho Municipal de Cultura de Arco Verde, e aí ocupei a cadeira de Culturas e Gêneros, né, de gênero. E aí, dentro dessa cadeira, a gente sempre pautou muito as questões das diversidades, das pluralidades dos corpos e corpas nos espaços de cultura. E é isso. A gente, como o Renan já colocou, eu sou uma pessoa que também sou produtora, e aí eu estou sempre em vários espaços produzindo eventos. A gente tem uma festa em Arco Verde que chama Choque de Monstras. E aí ela, para além de ser uma festa, ela é um lugar de afirmações políticas também, assim, tipo, eu acredito que nós também temos o direito de dançar, de cantar, de beber, enfim. E aí a gente cria essa festa justamente para criar esse espaço seguro para a gente, né? E aí também tem o Caldeira, que foi a primeira mostra de arte e gênero, que aconteceu lá em Arco Verde, junta com várias gatas da capital, né, do Recife e do interior também. E aí a gente conseguiu, pela primeira vez, eu acredito, assim, tipo, estar nos espaços que são ocupados majoritariamente por pessoas cisgêneras, brancas, heterossexuais. E aí a gente, como um vírus mesmo, chegou nesses espaços, ocupou, e aí conseguiu dialogar com o próprio movimento cultural da cidade sobre essas questões que estão acerca dos nossas corpos, nossas identidades. E aí é isso. Em Arco Verde tem a Coordenadoria da Mulher, que agora é uma Secretaria da Mulher também. E ela a secretária é Micheline Valério. E ainda sinto um acanhamento, assim, sabe, da Secretaria da Mulher lá em Arco Verde, para chegar na gente, para ter esse contato, para manter um diálogo. E aí eu acredito, e aí em Arco Verde rola muito uns lugares de forjar diálogos, sabe? E aí eu estou justamente nesses lugares, dizendo que a gente está cansada desses lugares de forjar diálogos, assim. Convidam a gente sempre para ações muito pontuais, e aí dizem que estão dialogando, quando na verdade não. Só querem talvez usar a nossa imagem, né, para dizer que é a favor das gays, das lésbicas, das trans, quando na verdade a gente sabe o que realmente acontece. De políticas públicas municipais, quase nenhum existe. E aí é muito foda isso, porque há um tempo já a gente luta para que Arco Verde tenha um ambulatório LGBT. Arco Verde que é composta, né, assim, tipo da região do Mochotó. E aí tem várias cidades que tem várias travestis, que tem várias, enfim, né, várias identidades, várias corpas, que sempre precisa estar indo para Recife, sempre precisa estar nesse constante deslocamento para
para ter acompanhamento, né, psicológico, físico, enfim, para fazer seus TH, para fazer o que for. E aí a gente está um tempo lutando por isso em Arco Verde, mas nunca chega porque a galera realmente não está a fim de conversar sobre. É isso. Ok, Benedita. É sempre um prazer, né, a gente conversar com a Benedita, porque ela sempre nos provoca a querer escutá-la cada vez mais. Mas como o nosso tempo é curto, talvez ainda hoje eu te deixe falar um pouco mais, porque é sempre bom te ouvir. As expressões de gênero são diversas, e aí, dentro do movimento LGBT, a gente tem a bênção de ter a cultura como uma forma de poder sorrir dentro da dor. E a gente traz para conversar com a gente a Alana, que é drag queen, que não é uma expressão de gênero, mas que dentro do segmento contribui muito, no sentido de nos empoderar e nos fortalecer com o riso, com a festa. E aí eu te pergunto, Alana, em São José do Egito, existe um movimento organizado? A gente escutou por Benedita que é preciso a gente estar cobrando desses poderes públicos constituídos, mas é preciso, antes de tudo, que a gente se organize. Quais são realmente as dificuldades que vocês enfrentam e se você conhece as políticas hoje estabelecidas no município de São José do Egito? Boa noite. Oi, boa noite, gente, boa noite a todos que estão aqui. Então, né, eu sou a Alana The Queen, primeira drag queen de São José do Egito, né, solitária e sozinha, que cheguem mais e muito mais, se Deus quiser, se Deise quiser. Então, as políticas públicas LGBTQIA+, de São José do Egito, elas são inexistentes. Como Benedita estava falando, que as políticas lá, eles pelo menos são descarados de chamar só em épocas específicas. São José é tão péssimo que nem isso eles fazem, né? É totalmente... não existe. E a gente já foi atrás, já buscou, só que o preconceito está na cidade inteira, está dentro da prefeitura, está dentro das pessoas que trabalham na prefeitura. Aí assim, e fica uma coisa também, porque eu sou a drag queen de lá, né? A arte salvou minha vida, ser drag queen salvou minha vida. Foi a possibilidade que eu me encontrei de não estar sozinho em São José do Egito, porque lá não tem pautas, a galera não quer avançar sobre essas questões de gênero, de sexualidade, do quanto é importante a gente ser contra esse governo que está presente agora. A galera não tem essa noção, nem jovem, nem a que se passou, como a gente vê aqui pessoas que já passaram antes por certas coisas, que hoje estão aqui lutando. São José não tem isso. As pessoas antigas de lá continuam na mesma, passando por as mesmas coisas, vendo as outras gerações passando, e não fazem absolutamente nada. Então, o que eu fiz foi, já que ninguém faz por mim, eu mesmo vou fazer, sabe? Daí eu trouxe minha drag queen, meu corpo transgênero na cidade, e através do meu corpo, da minha voz, da minha vivência, das minhas referências, eu levo informação o máximo possível, assim. Então, eu me vi fazer uma mudança na cidade que não tinha, e estou fazendo essa mudança ainda, dentro da minha casa, no meu habitat familiar, quanto no habitat da sociedade, mesmo assim, de São José do Egito, porque eu sou a primeira drag queen de lá, né? É tanto que é difícil até o povo falar Lana The Queen lá. O povo sempre fica, ó, a Pablo Vittar de São José, sabe? Ó, a Pablo Vittar de São José, porque, tipo, é a única, não tem. Mas daí, eu também não deixei parar, a gente não deixa. Tem outras pessoas na cidade, claro, mesmo sendo em pouquíssima quantidade, mas são pessoas trans, né? E essas pessoas estão tendo que sobreviver, literalmente. Por exemplo, tem uma amiga lá, a Alicia, que ela é cabeleireira. Ela tem vontade de levar, tem muita vontade de levar essas pautas, de falar sobre essas coisas que rolam, só que, tipo, ela está literalmente sobrevivendo para poder comer, sabe? Aí ela não tem tempo de estar comigo, indo nesse corre que é ir na prefeitura, para a gente poder estar se humilhando, literalmente, para poder ter um espaço público para falar sobre nossos corpos, sabe? Sendo que era uma coisa que já deveria ter há tempo, né? Porque, um exemplo, aconteceu um caso de homofobia na ETE, enfim, nos jogos escolares que ocorre, e daí todo mundo, depois desse ocorrido homofóbico, quis pautar sobre, né? Ou seja, precisaram ver que existia para poder pautar, querer mudar a situação, né? Aí a gente pegou dessa vez e recuou. A gente disse, a gente também não vai explicar a vocês o que a gente já estava tentando explicar há vários anos e vocês não quiseram escutar.
Mas é isso, eu vou continuar resistindo com minhas amigas, apesar da gente não ser do mesmo local, a gente se dá força de longe, entendeu? A todo momento estamos juntas, estamos presentes, e continuarei lá, presente e esperançosa que um dia São José acorde com uma nova realidade e muito mais corpos travestis, para que São José possa ficar chocado e todo travestilizado. Obrigada. Ok, Alana, muito obrigado. A gente vai passar agora para a Odara. Odara é a jovem, é o novo olhar e a nova vivência. Então, a gente tem uma dificuldade enorme da militância. E aí eu pergunto para a Odara, que transita tanto aqui em Afogados da Engazeira como em João Pessoa, como é que tu estás vendo essa interferência da juventude hoje, principalmente aqui em Afogados, para que a gente possa provocar os movimentos, as instituições, na garantia de políticas que realmente possa fortalecer não só a nossa luta, mas garantir com que essa juventude não venha a sofrer a violência que a gente tem sofrido. Nós que passamos pelo movimento, que há tempos vimos construindo essa política, a juventude ela precisa estar engajada. Aqui em Afogados, existe esse engajamento da juventude? Como é que tu vê essa participação e a política necessária para a juventude, para que ela possa realmente participar? Boa noite, Odara. Boa noite, gente. Eu sou a Odara. Como Adão falou, eu faço psicologia na Universidade Federal da Paraíba, então eu fico transitando e milito dentro do Filhos do Pajeú, né? Falando sobre essa questão da militância, aqui na cidade de Afogados da Engazeira, falando sobre a juventude, principalmente não a articulação, a gente está, enquanto grupo, sempre tentando se aproximar, sempre tentando se introduzir dentro das escolas que são públicas e que precisam estar abertas a essas políticas LGBTQIA+, mas a gente tem, em algumas escolas, resistência, então temos trabalhado para construir essa articulação, para conseguir entrar dentro dessas escolas e, principalmente, para formar essa juventude militante, para que essa juventude ela possa mostrar, escancarar que no sertão a gente está ocupando, que tem travesti no sertão, que tem bissexual no sertão, gays, lésbicas, porque a gente vive realmente um apagamento. A gente vive um apagamento no cenário nacional das corpas queers, que não existem no sertão. Não se fala sobre um corpo, uma corpa queer no sertão. Não se fala sobre a população LGBT no sertão. Mas a gente está aqui, a gente já ocupou, o sertão já é nosso e a gente está construindo luta. Então, enquanto Filhos do Pajeú, a gente... Obrigada, gente. Então, enquanto grupo Filhos do Pajeú, essa é o nosso objetivo e essas são as nossas tentativas. É nos aproximar da juventude para que a gente possa realmente formar. Porque a gente entende que a militância ela precisa de um processo de formação e de um despertar para que essa juventude possa fazer alguma coisa aqui no município, mas regionalmente mesmo. As políticas públicas LGBT aqui no município de Afogados da Engazeira, elas estão dentro da Secretaria de Assistência Social e, mais uma vez, o nosso objetivo é para que a gente possa expandir isso, para que a gente possa conseguir chegar a outras instâncias. E é isso. Eu acho que o maior objetivo do grupo e, principalmente, da mostra é isso aqui que está acontecendo, sabe? É mostrar que a gente está construindo algo, que a gente está resistindo e não é de hoje. Isso aqui é para que a gente relembre as nossas ancestrais que lutaram por nós, inclusive no sertão, e para que a gente possa perpetuar essa luta. Porque, mais uma vez, o sertão é nosso e ele já está ocupado. Obrigada. É isso aí, Odara. Muito bom. Eu vou passar a palavra para a Risolene, somente
reafirmando a importância da arte na nossa vida, né, na vida de todo mundo. A arte realmente salva e é cada vez mais necessário que a gente possa estar dentro das políticas afirmativas fazendo uso da arte para que a gente possa cada vez mais se empoderar. Eu vou passar para a Risolene ela já falou um pouco, né, dessa disponibilidade da Secretaria, da Coordenadoria da Mulher, no sentido de fomentar a política pública, mas aí eu queria ouvir mais especificamente, eu não sei se você tem, Risolene, como passar isso para a gente, como é que acontece a intervenção, ou seja, o teu diálogo com a população trans, as mulheres trans, as travestis aqui em Afogados da Engazeira. De que forma a Coordenadoria da Mulher ela está trabalhando, ou se ela se propõe, ela ainda tem em seus projetos esse olhar para essa população trans. A gente fala da questão da empregabilidade, a gente fala da questão da saúde das mulheres, a saúde da população trans ela é bem diferente. E como é que está esse olhar para esta política? Existe essa preocupação com você? Isso. Na minha fala introdutória, eu trouxe um modo bem mais generalizado acerca das políticas para o público LGBT. Na Coordenadoria de Política para as Mulheres, e assim é denominado, a partir de uma lei que foi criada no ano de 2015, para a aplicabilidade das políticas, inclusive políticas afirmativas para as mulheres, e aí vai desde a menina até a mulher idosa, e vai contemplar a mulher lésbica, a mulher bi, todas as formas que esse público necessite de políticas. Mas a coordenadoria ela não atua de uma forma isolada, não é? Dentro da Prefeitura Municipal de Afogados da Engazeira, nós temos uma articulação com todas as secretarias dentro do governo, tanto que a coordenadoria ela está ligada ao gabinete do prefeito diretamente, para a gente ter essa liberdade de adentrar nas outras secretarias e de fazer exatamente a articulação de políticas. Atualmente, as políticas elas estão mais efetivamente na assistência e na saúde, não é? Dentro do tripé social, né? A saúde é para todas, para todos, né? Conforme nos garante a lei, e a assistência social para quem dela necessita. E aí, esse dela necessita é que nós estamos atuando diretamente. Na saúde, nós temos algumas mulheres trans na fila para fazer cirurgia, e aí nós temos um acompanhamento psicológico que é necessário. Esse acompanhamento, ele vem, nós temos uma saúde mental bem atuante e articulada no município de Afogados da Engazeira. Nós temos uma parceria, inclusive, com a Polícia Civil, no acompanhamento das mulheres em situação de violência, e essas mulheres lésbicas e bi, elas são contempladas dentro dessa política. Tem um acompanhamento psicológico específico para as que já têm violação de direitos. Nós temos uma articulação direta com a Secretaria de Saúde na questão da saúde mental. Então, tem esse acompanhamento psicológico continuado para essas mulheres trans. No quesito do enfrentamento à violência, nós temos um projeto específico, que é o projeto Plantão Psicológico, onde acadêmicas de psicologia têm uma sala cedida na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, e essas acadêmicas elas são remuneradas na modalidade de estágio pelo município, pela Prefeitura Municipal, para fazer o acolhimento inicial e as orientações necessárias para essas mulheres, e aí, a partir daí, elas são encaminhadas para outros setores. A partir dessa triagem, não é? Então, o caráter jurídico, nós vamos articular através do CREAS municipal, que é o Centro de Referência Especializado em Assistência Social, para fazer o acompanhamento jurídico, psicológico e social em que essa mulher venha a necessitar. E aí, necessariamente, não vai ser só a mulher lésbica, só a mulher bi. Também a mulher trans, ela vai ser
acompanhada, caso tenha essa demanda específica. Então, em todos os sentidos, na parte de reparação, nós estamos numa atuação mais específica, mas na parte preventiva e educativa, nas escolas isso ainda acontece de um modo muito tímido. A educação, de certo modo, nós somos marcadas por uma resistência muito grande, e não pelos nossos profissionais, mas pelos nossos legisladores, quando tem uma resistência ao termo gênero. Então, isso é uma discussão que a gente vem trabalhando de um modo ainda insistente, mas que, na parte preventiva, a gente tem a articulação de cursos com o Sistema S para a inserção dessas mulheres no mercado de trabalho, porque a sua subsistência precisa ser garantida. E essa dependência dessas mulheres de olhar de um modo de que, não, ela vai precisar de um cuidado, desse passar a mão na cabeça, né? Eu não diria que passar a mão na cabeça, mas condicioná-la a uma dependência da gestão pública seria um tanto cruel. E dar condição a essa mulher de viver por si, de trabalhar, né? Nós temos mulheres trans, inclusive, que são prestadoras de serviço no nosso município, que são destaques, que são mulheres maravilhosas e que têm um apoio do município nesse sentido, que é a Paloma Salles, por exemplo, e a Maribel, são prestadoras de serviço da Prefeitura Municipal. Mas não só isso, elas são destaques pela luta que elas têm por uma questão de identidade, que elas procuraram e ocuparam esses espaços. Não é que o município foi bondoso. Mas tem outras mulheres que precisam desse acolhimento, não só no sentido do direito, né, de ter sofrido violência e de ter esse acompanhamento específico, mas de qualificação profissional e de inserção mesmo no mercado de trabalho. Então, tem as articulações de cursos profissionalizantes para que essas mulheres elas sejam inseridas de um modo geral no mercado de trabalho. Então, as políticas elas são mais nesse sentido. Eu não diria políticas, porque políticas ela precisa passar por um modo legislativo, precisa ser lei, mas nós temos ações, sim, específicas através da Prefeitura de Afogados da Engazeira, e, sim, o governo municipal tem abertura para a gente dialogar com o movimento, e nós temos comprometimento de combater a LGBTfobia, sim. Então, é um governo comprometido com isso e que está aberto à construção e ao diálogo. Ok, obrigado. O poeta, ele diz, a gente quer viver pleno direito, a gente quer viver todo respeito, a gente quer viver uma nação, a gente quer ser um cidadão, a gente quer viver uma nação. A gente está se encaminhando para o final do nosso momento, na nossa conversa, e aí eu vou deixar uma pergunta para todas, no sentido de que vocês também já possam estar se despedindo, fazendo considerações finais, né? A pergunta é, qual é a perspectiva de futuro com relação à inserção no mercado de trabalho, com relação a essa questão da violência que tanto nos mata, que tanto nos impede de viver, né? Que está silenciando, mas que a gente, com a nossa resistência, não vai parar, a gente vai continuar lutando. E aí fica a pergunta para todas. Quais são as perspectivas de futuro no enfrentamento a essa LGBTfobia e na ocupação de espaços tão necessária? Então, fica com vocês. A que gosta de falar, né? A gente sempre fala desse lugar do futuro, né? Inclusive, no Lamento de Força Travesti, a gente fez uma série de vídeos que a gente fala desse lugar de como você se vê daqui a 10 anos, eu acho. E aí, para uma corpa travesti preta, acho que não somente uma corpa travesti, mas uma corpa preta, uma corpa periférica, pensar no futuro é algo talvez doloroso. Principalmente nesse desgoverno
e em que estamos vivendo, né? Que é um governo genocida, que é um governo que está aí para matar as pessoas LGBTs, que está aí para matar a população negra, que está aí para matar a população indígena. Enfim, é um país que estabelece o caos, né? Na nossa nação, no nosso Brasil. E aí, o Brasil que já é tão construído a partir do sangue, que já é tão construído a base, o chão que a gente pisa, né, já tem esse lugar do sangue, né? Já é construído a partir dessas dores, né? O Brasil que eu digo que é uma ruína. O Brasil é uma ruína. E aí eu não consigo falar de futuro sem pensar no passado, né? Eu acho que não faz muito sentido para mim pensar futuro sem pensar quem veio antes. E aí eu acho que é uma grande a grande dificuldade, a grande da galera assim, é justamente essa não pensar, né, sobre quem esteve antes, sobre quem são os nossos ancestrais, quais essas lutas. Eu acho que quando a gente entende essas lutas que vêm desde lá, né, que passam por uma ditadura militar que aconteceu no Brasil, né, que passa por um golpe, e aí a gente depois tem um outro golpe, e aí o Brasil que é cheio de golpes, né? O Brasil que adora golpear, né? O Brasil que gosta de golpear as corpas, de golpear as identidades, de golpear a todas. Eu penso, então, num futuro de mais consciência. Eu gostaria muito de que as pessoas que viessem, as pessoas que estão, as mais novas, né, as que estão iniciando, né, tivessem talvez aulas justas, sabe assim, tipo, que as coisas não fossem escondidas, que elas chegassem sabendo que não houve, que o Brasil não foi descoberto, que antes de Pedro Álvares Cabral, que é um genocida, né, já existem os povos originários, existem as pessoas que estão aqui há muito antes, né? E aí tem a MC Carol que ela fala: professora, me desculpe, não me leve a mal, mas quem descobriu o Brasil não foi Cabral. E aí eu penso num futuro onde as pessoas estejam mais conscientes desses lugares, um futuro onde as pessoas não duvidem que houve uma ditadura militar, né? Um futuro onde as pessoas não duvidem que aconteceu na ditadura militar uma operação chamada uma Operação Tarântula, né? Que, incentivada pelo governo, onde a polícia saía para caçar travesti, né? Em São Paulo, bem mais assim. E aí, num futuro onde as pessoas saibam que essas coisas aconteceram, porque sem pensar o passado, eu acho que a gente não consegue pensar futuro, né? A história é a base desse país. E aí é um país que, inclusive, nega a sua história, né? É um país onde não tem um museu sobre a ditadura, a gente não tem um museu sobre a dizimação dos povos indígenas, a gente não tem nada que fale mesmo assim sobre os nossos lugares, sobre nossos ancestrais, sobre a gente. E é isso, eu penso num futuro consciente. Eu penso num futuro sem Bolsonaro, né? Eu penso num futuro fora Bolsonaro. E é isso. E aí sobre empregabilidade tá muito também atrelado a esse lugar. Porque se a gente conhece quem fomos, eu acho que automaticamente a gente está mais consciente do que somos, do que podemos ser. E aí acontece esses lugares que são lugares de reparação históricas, né? Que acontecem esses lugares das reparações históricas, e aí é onde vão nos humanizar, e aí vão entender que nós não somos somente estranhas, sabe assim? Que também somos estranhas e que é bom ser estranha. Eu amo ser estranha, sabe? Eu sou uma corpa única. Eu sou essa pessoa, eu sou única. A gente vinha falando mais cedo, né, assim, tipo, me desculpe, Glória Pérez, mas não tem clone, tá ligado? Assim, tipo, é isso.
E aí eu penso num futuro de muita travesti doutora, de muita travesti ocupando esse Brasil, de muita travesti nas escolas, de muitas travestis professoras, de muitas mulheres pretas professoras, né, de muitas pessoas pretas professoras. Um Brasil onde não exista o centro, que o centro se destrua, onde se destrua o centro, que se acabe o centro e que a gente vire uma grande periferia, porque é nela que eu acredito e eu acho que somente ela ainda vai conseguir salvar esse Brasil. Então, né? Como que fala, né? Depois de ela fazer tudo isso. Mas, enfim, faço das palavras de Benedita a minha, sabe? O que eu mais espero que a gente mais espera do Brasil em si é um Brasil que ocorra uma reeducação, né? Porque o país, a gente literalmente precisa de uma reeducação. A gente fica nessa de estar tentando avançar ainda e de falar isso, né? Tentando avançar, porque a gente não avança, sabe? Porque a gente tem que estar tentando avançar. Exatamente por isso, né? Porque a gente esquece de um passado, esquece de um presente também, né? E daí a gente nem sabe o que vai ter no futuro, né? Mas a prosperidade é de um país reeducado, um país que tenha noção da sua história, sabe? Que tenha uma igualdade social básica, que a gente também, quando a gente fala que quer certas condições básicas, a galera acha que a gente quer 10 mil de salário, como eles têm, né? Só que não, a gente só quer uma condição básica de sobrevivência, de poder chegar no espaço, sentar, conversar com as pessoas, de ter um diálogo, uma vivência básica, como a maioria das pessoas tem, que não são incluídas na sigla LGBTQIA+, né? É isso que eu espero do país. E para agradecer aqui esse espaço, né, por ter me chamado. Eu estava há 2 anos parado em casa, me maquiando no Instagram, sendo drag queen em rede social. Calma aí, dá até uma emoção, Enfim, eu estava há 2 anos, né, depois dessa pandemia, sendo drag queen em casa, né. Como ele pautou no começo, o drag queen traz alegria, drag queen trabalha com o público. A gente que é artista precisa do público para que a gente faça essa alimentação recíproca, né? E daí, queria agradecer muito esse espaço por ter trago essa unção, sabe? Por ter me chamado, porque literalmente é mais uma forma de salvar, assim, sabe? Porque eu estava já indo, já desistindo, aí do nada vem essas luzinhas que a gente olha assim, acha que é pouca coisa, mas quando a gente está aqui pautando, se olhando assim, conversando, concordando, dialogando, traz uma esperança. E é exatamente isso que eu quero, né, para o futuro do país. É poder olhar de olho a olho e sentir esperança nos olhos das pessoas, sentir que os olhos das pessoas brilhem de novo. E se Deus quiser, isso vai ocorrer em 2022. Vem, Lula. Atravessada pela fala de Benedita e de Alana, e eu tenho certeza que dos outros que estão aqui nessa mesa também, eu tenho perspectiva de vida. Apesar de um governo e de uma sociedade que tenta aniquilar nossas corpas, eu tenho perspectiva de vida. Eu tenho perspectiva de aniquilar esse Estado burguês, neoliberal, esse Estado que mata povo indígena e que não reconhece que o Brasil é terra indígena. Então, eu tenho perspectiva de um Brasil onde a travesti esteja viva. Enquanto uma travesti não binária, enquanto minhas irmãs, enquanto travestis, mulheres trans, meus irmãos, eles possam estar vivos. E eu tenho perspectiva de um Brasil ecossocialista, de um Brasil que pense em uma transição, que pense na ecologia, de um país que pense, que resgate a cultura dos povos indígenas, porque os povos indígenas sempre cuidaram da natureza e hoje a gente está tendo que pagar o preço de um Estado burguês, um Estado neoliberal. Então, apesar de toda essa cultura e de todo esse projeto político do bolsonarismo que continua muito forte na nossa sociedade, eu tenho uma perspectiva de vida porque eu sei que as minhas e les minhas estão lutando. Eu sei que a gente aqui está resistindo. Então, é isso. Minha perspectiva é de vida e é de aniquilar esse Estado burguês. Já
para os momentos finais, não é? Eu espero, num momento muito breve, num futuro não tão distante, nós possamos colher os frutos dessa discussão, desses momentos, né? E que, de fato, a gente consiga mesmo construir uma proposta concreta dessa atividade, desse movimento, e que a gente não continue com a atividade pontual, que a gente não esteja somente usando a imagem de nosso público, né, em momentos esporádicos, e que a política LGBT ela aconteça de fato e que esse público ele chegue mais perto, né? É necessário ocupar os espaços que estão aí abertos, e é isso que eu vislumbro, né? Vamos colher o fruto dessa discussão boa e dessa construção maravilhosa que nós estamos fazendo a partir desse momento. Bem, eu tenho uma perspectiva bem mais esperançosa. Penso que, ao longo da história, temos avanços e retrocessos, né? E sempre vão buscar, de alguma forma, nos colocar naquele lugar, naquela caixinha que os misóginos acham que é nosso. E espero que a gente tenha sempre essa força de persistir, de avançar, porque retroceder não poderemos jamais. Jamais. Então, isso se faz através da união, inclusive entre nós, mulheres, né? Eu tenho um sonho, e que seja próximo, de sentarmos aqui e nos definir só por mulheres, porque somos assim que nos identificamos, em qualquer espaço, e que não soframos, né? que não possamos sofrer nenhum tipo de discriminação pelas nossas diferenças. Entre nós, mulheres, que ainda há muito preconceito, e entre outros, né? Fico muito feliz quando eu vejo minha amiga Dandara, com seu carisma, com seu charme, Desirê, que diz que fica bem, que se sente confortável entre héteros. É isso, precisamos de respeito, possamos vivenciar numa sociedade mais fraterna, mais igualitária, mais justa, mais digna, mais humana. E a Delegacia da Mulher, né, a 13ª DEAN, está aqui para se somar a essa luta, né, das mulheres trans, lésbicas, bi, de todas as definições que possam existir, né, e também, na medida do possível, das informações de caráter educativo para os outros que também sofram com qualquer forma de discriminação. Muito obrigada. Eu me sinto muito contemplada, primeiramente, pela fala das minhas irmãs, assim. É tão acalentador e emocionante mesmo ouvir vocês, assim, sabe? E pronto, senão eu vou ficar me emocionando. A gente conversa no off. Mas falar sobre futuro, assim, dentro da área que eu atuo, assim, uma coisa que eu percebi foi que a minha corpa estava chegando em certos espaços em que as corpas travestis não estavam acostumadas, mas isso é muito bom, né? Você ocupar um espaço, né? Você ascender, mas você olhar para o lado e não se reconhecer nas outras pessoas que estão ali, né? Só entender que os mesmos corpos brancos, cisgêneros, heterossexuais estão ali e as suas não estão, eu acho que alguma coisa está errada. E aí eu tenho travado comigo mesma esse trabalho dentro da produção cultural, de engajar outras corpas, outras travestis, outras irmãs, outras artistas LGBTQIA+, do interior, a chegar junto nesses espaços, assim, né? Porque acho que é muito importante
a gente se conectar, né? Que nem a Alana comentou, a gente está em territórios diferentes, né? Do sertão, do agreste, do interior, mas a gente se reconhece uma na outra, a gente se conecta, e eu acho muito importante essa força presente aqui dentro de vários territórios, porque provavelmente, né, quando a gente for para Triunfo, a gente vai ter Desirê enquanto um alicerce, né? A gente tem a Alana em São José do Egito, a gente, né, tem Odara aqui em Afogados da Engazeira. Então, eu acho que é muito importante essa formação de rede mesmo da gente, né, enquanto essas corpas travestis. E eu acho que para o futuro não é muito a longo prazo, eu acho que a gente precisa eleger candidatas travestis e pessoas trans nessas eleições. É algo que é urgente e é algo que é imediato, que cada uma de nós aqui, que cada uma de vocês que estão aí nos vendo podem fazer, né? Tem esse poder de eleger Beyoncé como deputada federal, né? De futuramente poder eleger uma travesti enquanto uma presidente, né? Travestis no comando da nação. É essa a minha perspectiva de futuro. A minha perspectiva de vida é manter no meu trabalho, na área da saúde, como eu não quero estudar mais, vou terminar só o meu doutorado, porque a enfermagem está exigindo agora termos um doutorado para nós ser representada assim. E, tipo, quando eu cheguei na saúde como técnica de radiologia, eu fui muito bem recebida. E trabalhando em Serra Talhada, eu recebi também não só um acolhimento do pessoal por completo, mas tinha uma mulher trans já na casa e que me apoiou e disse: amiga, vamos se unir, vamos botar esse hospital aqui para gerar, que a gente pode, a gente está aqui no poder, você chegou, então você será bem-vinda. Assim como eu fui recebida, vamos se unir nós duas. E a gente hoje, graças a Deus, somos uma equipe maravilhosa. Recife, quando estou em Recife, estudando também a trabalho, seja lá o que for. A gente tem muita pouca gente ainda na área da saúde. Mas aí, porque falta de oportunidades, acredito que tem e ao mesmo tempo não. Às vezes elas têm medos de, tipo, procurar. Eu, graças a Deus, não sei se é sorte, se é fé mesmo, eu nunca fui renegada, sempre corri atrás e sempre quis estar junto com o pessoal, fazer o contato mesmo, que eu acho que isso é interessante, se unir a eles, não assim, de forma que eles possam entender que eu quero, que eu consegui estar lá, eu lutei para isso, para viver aquilo, entendesse? E hoje também eu sou uma cuidadora de idoso especializada. E, tipo, cuidar do idoso e da criança, seja lá um acompanhamento com criança ou um adulto normal, para mim é maravilhoso. O idoso, eu tenho muitos amigos idosos. E, tipo, quando eu estou em Triunfo, que a gente se encontra, é aquela coisa bem incrível de agradecimento. Eu agradeço tanto, Arthur, a você por fazer isso tanto por mim, por ter feito isso não só por mim, me ajudar e me visitar, que eu ainda faço também essa questão de visita depois, quando eu tenho um tempo. E assim, o futuro é mais fora Bolsonaro, né, sempre. E temos fé. É isso aí. Temos fé que nós vence e, se Deus quiser, vamos ter, sim, mulheres trans na política, mulheres trans no poder, mulheres trans em todos os movimentos. É isso, obrigada. Obrigado, querida. A gente vai passar a palavra para o nosso companheiro Gerson, que hoje é o presidente, né, do Grupo Filhos de Pajeú. O Grupo Filhos do Pajeú, ele precisa estar captando mão de obra. Quando a gente diz mão de obra, é outras pessoas se juntarem a esse grupo para fortalecer a luta. Então, vou passar para Gerson, para que ele faça esse convite a outros atores e atrizes
que existem no município e que têm a mesma dor, para que venham lutar com a gente nessa construção de uma sociedade mais justa e igualitária e que reverbere por outros municípios. Eu passo para Gerson agora. Falar de futuro, eu faço igual Benedita. O meu futuro que eu quero para o meu Brasil, para a minha população LGBTQIA+, é que veja, que analisem. Né? Eu estava dizendo aos meninos, na PJMP, a gente trabalhava muito com subtemas. O ver, o agir, o sentir. E eu quero muito, muito, juventude, que vocês, não só de Afogados da Engazeira, mas de toda a região do Sertão do Pajeú e de Pernambuco, do Brasil, pensem. Pense esse ano. Por quê? Porque esse ano é muito delicado para a gente. E nós precisamos colocar pessoas lá que realmente está conosco. Não está conosco durante um período de campanha, durante 3 meses, mas que esteja conosco os 4 anos de suas gestões. Então, vocês pensem, a juventude pense, nós estamos sofrendo, mas vocês estão sofrendo mais. E agradecer muito, muito, muito ao pessoal da rede, para encerrar minhas palavras, às juntas da co-deputadas, ao governo do município de Afogados da Engazeira, que não mediam esforços quando a gente solicita uma ajuda, quando a gente diz socorro. Agradecer à doutora Andresa, agradecer também aos Leões do Norte e ao grupo LGBT que ia mais da rede do estado de Pernambuco, do interior. E é isso, nós estamos aqui. Eu vou encerrar, eu não sei a música toda, mas também não vou cantar. Não se preocupe, porque eu sou péssimo para cantar. Eu acho que vocês sabem, quando o dia da paz renascer, quando as cercas caírem no chão. Então, a gente precisa derrubar essas cercas que estão querendo nos mutilar. Meu muito obrigado a todos e a todas. Então, a gente encaminha-se para o final, e aí o grupo, o Movimento LGBT Leões do Norte, ele tem um aplicativo que é o Rugido. O Rugido, ele serve para que as pessoas façam a denúncia de qualquer tipo de violência que venha a nos oprimir. Então, se você sabe de uma violência que é cometida contra a população LGBT, você pode fazer a denúncia. Faz a denúncia lá no Rugido e a gente tem uma equipe que vai encaminhar aos órgãos competentes. A gente precisa fazer chegar políticas públicas aqui no interior. O Movimento LGBT Leões do Norte lançou um manifesto no dia 25 de março, onde ele pede urgentemente, ainda que no fim do seu mandato, ao governo de Pernambuco, que ele nos receba, para que a gente possa discutir com ele a necessidade de enfrentamento a essa morte que acontece todos os dias com a nossa população LGBT. Eu agradeço, em nome do Leões do Norte, aos filhos do Pajeú, e chamo o meu companheiro, o Lúcio, para dar encerramento à nossa live. Muito obrigado a todos, todas e todos. Laroie. E é isso. Que Exu abra caminhos e que ano que vem a gente possa estar aqui de novo, mais uma vez reunidos. Não é isso? Eu quero agradecer a todas as meninas e menines que estiveram aqui conosco nessa noite, compondo essa mesa linda. Vale lembrar que a realização dessa mostra, primeira mostra da diversidade no Sertão do Pajeú, tem um incentivo das juntas co-deputadas, tem o apoio da Prefeitura Municipal de Afogados da Engazeira, em parceria com o Xerém Cultural, com o coletivo Sertão Alternativo, ou melhor, com o... Cadê o amigo Aderval? E elas esquecem, né? O Espaço e Resistência.
E aí é isso, mais uma vez agradecer a presença de todas vocês, de todos vocês aqui, e que a gente possa estar caminhando juntos, e que a gente possa estar cada vez mais apertando esse nó, né, para que a gente possa estar discutindo e caminhando de forma mais... Acho que eu já estou alterada. Faz parte, faz parte. Mas é isso, meninas, muito obrigado. E agora, logo mais, a gente vai ter a baladinha. Vamos dançar esse coco, né, Dona Maria? Que Jéssica já está por ali, olha, coisa linda. Meu Deus do céu. É isso, muito obrigado. E se liga aí nessa vinheta que está chegando. Vale,